Quero convidar aqui a pastora Marli, quero que vocês saúdem ela aqui com uma graça e paz. Estamos muito felizes com a pastora Marli que veio nos visitar e vamos orar por ela, vamos estender nossas mãos e vamos que ela possa fluir mesmo na presença do Espírito aqui, possa chegar até aí no nosso coração. Pai, no nome de Jesus eu quero te apresentar a tua filha, Senhor, tua serva, Deus, que ela possa ser esse canal desobstruído, Pai, para impactar os nossos corações com a tua palavra, que é verdade, que é poderosa, que liberta, que constrange, que confronta em amor, Pai, que nós possamos sair daqui cheias do poder de Deus, nós possamos sair daqui mais animadas para fazer o teu querer, mais animadas para te obedecer, para deixar para trás aquilo que não agrada o teu coração, para sermos servas, Deus, que agradam o teu coração, Pai, no nome de Jesus, usa de forma extraordinária, Pai, a tua filha, no nome de Jesus. Boa tarde, amadas, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande, né, poder estar aqui com vocês, conhecendo um pouco mais da família do Senhor que está espalhada, né, por esse Brasil e até mesmo pelo mundo. Sou pastora Marli, esposa do pastor Emerson, como a pastora já disse. Somos os regionais, os pastores regionais da região norte, da região nordeste. Estamos ali pastoreando na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais. Lá já tem 11 anos que nós estamos pastoreando lá. Sou casada com ele há 27 anos, para a honra e glória do Senhor. Temos 2 filhos, a Thalita, que tem 24 anos, o Douglas, que tem 23 anos. Somos uma família, graças a Deus, abençoada pela graça do Senhor. E nesta tarde, né, maravilhosa, onde tantas mulheres estão reunidas, como já foi falado aqui, vocês estão muito lindas, vocês estão maravilhosas, porque nós somos mulheres maravilhosas, nós somos lindas, nós somos perfeitas aos olhos do Pai, nós somos filha amada, porque o Senhor nos criou, Ele nos criou para sermos filhas, para sermos amadas por Ele, e para nós também nos amarmos. Quando a pastora me perguntou sobre o tema, né, o que eu gostaria de estar ministrando, eu falei com ela, eu vou ministrar sobre espelho meu, que tipo de mulher sou eu? Eu acho que esse é um tema que nós mulheres muitas vezes nos perguntamos, ou se ainda não se perguntou, pergunte para você, que tipo de mulher é você? O que você tem refletido quando você se olha no espelho? Qual a imagem você está refletindo quando você se olha no espelho? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aquela que tem a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Senhor, a tua palavra, ela foi lida e será ministrada. Pai, que nesta tarde, ó Deus, todo o meu eu venha cair por terra e que o Senhor possa falar através da minha vida, Pai, a palavra que está no coração do Senhor, para vir de encontro, ó Deus, ao coração destas mulheres. Que não seja eu a falar, meu Pai, mas que seja o teu Espírito Santo a ministrar na vida das tuas filhas, no nome de Jesus. Nesse texto nós podemos ver que aqui fala, todos nós com o rosto desvendado. O que é esse rosto desvendado? O rosto desvendado é um rosto descoberto, um rosto sem máscaras. Quando nós tiramos a máscara, contemplando a glória do Senhor. Contemplando a glória do Senhor, pois a glória, ela transforma. O texto diz que a glória, ela transforma e nos transforma de glória em glória. A glória vai transformando até que nós possamos voltar à nossa identidade real. E o que é identidade? Quando você se pergunta, quem sou eu? Que tipo de mulher sou eu? Você está falando da sua identidade. Qual é a sua identidade real? Quem é você?
Que identidade é você? Você é filha. Você é filha do Pai, mas você tem uma identidade. E nessa identidade que você tem aí, que te identifica, você também tem uma filiação. O nome do seu pai está nessa identidade. A sua filiação, ela define a sua identidade, mas a tua identidade define a sua herança. Porque você é filha do Pai e você é herdeira de Deus. Desde o Éden, o pecado, ele vem distorcendo a nossa imagem como filha. Ele vem distorcendo a nossa identidade, a identidade que o Pai nos deu como filha. O pecado, ele vem distorcendo tudo isso. Ele vem distorcendo e a nossa compreensão do propósito real de Deus para nós. Desde o Éden, o pecado ele tem tentado distorcer a identidade das mulheres como filha. Ele tem nos levado a pensar que nós não somos o que Deus nos criou para ser. Ele tem nos levado a pensar que nós não somos filhas, que nós não somos amadas, que nós não somos princesas. E o Senhor, Ele nos criou. Independente das minhas imperfeições, independente das suas imperfeições, o Senhor, Ele te ama do jeitinho que você é. Você é a princesa, você é a menina dos olhos de Deus. E é desse jeitinho que Ele te ama. Ele não quer que você mude o seu jeito de ser, a sua maneira de ser, por causa dos outros. Mas Ele quer que você seja quem você é, da maneira que Ele te criou. A imagem que muitas vezes refletimos no espelho não é quem nós somos, mas sim como nós estamos. Nem sempre o que nós refletimos no espelho é quem nós somos. Porque muitas vezes nós estamos tristes, nós estamos abatidas, nós estamos amarguradas. E é normal a gente se sentir assim, porque nós somos mulheres. E nós não somos perfeitas. Mas muitas vezes nós queremos passar uma perfeição a qual nós não somos. Nós queremos mostrar às pessoas que nós somos fortes o tempo todo, mas nós não somos fortes o tempo todo. Nós choramos, nós lamentamos, nós brigamos, nós descabelamos, nós ficamos assim, vamos dizer, de um jeito até insuportável, que nós mesmas não nos suportamos. Não é verdade? Ou eu estou falando alguma mentira aqui? Principalmente quando nós estamos na TPM. Não é verdade? Para nós tudo está ruim, o nosso cabelo está feio, a nossa roupa está horrorosa, o nosso corpo está feio. A gente não consegue se olhar no espelho e ver beleza na nossa vida. Eu converso muito sobre isso com a minha filha. Ela tem 24 anos e desde quando ela nasceu, ela sempre foi uma menina muito peluda. Ela tem muito pelo nas pernas, muito pelo nos braços, na barriga, nas costas. A sobrancelha é muito grossa. Então, desde muito novinha, ela sofre muito com isso. E nós sabemos que mulher, quando ouve uma palavra que te machuca, isso vai te marcar durante muito e muito tempo, se você não permitir que o Senhor, Ele cure isso dentro de você. E minha filha, quando ela estava na idade de uns 10, 11 anos, ela estava na escola e os meninos chamaram ela de filhote de lobisomem. De tão peludinha que ela era. Chamaram ela de sobrancelha de homem. Ela chegou em casa, ela chegou em casa chorando, triste, chateada. E eu falei com ela, filha, isso não define quem você é. Você é princesa do Senhor. O Senhor te criou do jeitinho que você é, com todos esses pelos que você tem no rosto. Ele é quem sabe o porquê dele ter te criado dessa forma. E você é linda, você é perfeita, você é menina dos olhos de Deus. Você não tem nada de diferente em você, você não tem nada de imperfeito em você, porque o Senhor te criou dessa forma. E eu venho lutando com ela desde então, com essa questão de complexo, de inferioridade. E ela é muito linda, ela não é uma moça feia, ela é linda. Mas ela tem esses problemas que vieram da infância por palavras que ela ouviu. Hoje ela já mudou bastante para a honra e glória do Senhor. Ela já se sente uma menina bonita, ela é magra, mas se acha gorda. Sempre está procurando, querendo emagrecer. Mas por quê? Porque esse padrão de mulher magra, de mulher perfeita, é nos imposto todos os dias pelo mundo que nós vivemos.
Esse padrão que o mundo coloca, ele não nos define como mulheres, ele não nos define como filhas de Deus, não nos define, porque nós não somos perfeitas. Quantas vezes estamos tristes, amarguradas, abatidas pelas circunstâncias que estamos vivendo? E não são poucas as circunstâncias, mas essa imagem não é nossa. Nós somos filhas e somos a imagem e a semelhança de Deus, o nosso Pai. O que você tem refletido? Como você tem se visto a sua imagem no espelho? Você já parou para refletir sobre isso? Você já parou para pensar qual a imagem que você tem refletido e como você tem se visto? Deus, minha querida, Ele quer que você reflita a imagem dEle, pois Ele te criou a imagem e a semelhança dEle. Então o Senhor quer que você se olhe no espelho, e quando você se olhar no espelho, você não olhe as suas imperfeições, você não olhe se o seu cabelo está bonito ou não, você não olhe se você está um pouco mais cheinha ou se você está magrinha, se você está alta ou se você está baixa, mas você tem que olhar, e ali diante do espelho você tem que refletir a semelhança, a imagem do Deus que te criou. Eu escolhi uma mulher na Bíblia para poder estar falando com vocês aqui, que é uma história que eu gosto muito, que está no livro de Ruth. E essa mulher é Noemi. Então eu gostaria de ler o livro de Ruth, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 20. Primeiro vamos achar Ruth. Achei. Aqui no capítulo 1, no versículo 20, vou ler o 20 e o 21. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Não sei se todas vocês conhecem a história de Noemi, mas vamos voltar um pouquinho no capítulo 1, versículo 1, que nos fala que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Noemi era mulher de Elimeleque. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Ela morava em Belém de Judá. Belém significa casa de pão. Judá significa louvor. Ela morava numa casa de pão. Ela era casada com um homem que se chamava meu Deus é rei. Mas o que aconteceu naquela terra? Veio a fome, veio a crise. E eles decidiram ir embora. E para onde que eles foram? Para Moabe. Moabe era a terra dos moabitas. Era uma terra amaldiçoada, porque era uma terra dos descendentes de Ló. Quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abraão, que quando se afastou de Abraão, as suas filhas deitaram com ele e engravidaram dele. Então, os descendentes de Ló se tornaram a terra dos moabitas e se tornou uma terra amaldiçoada. Mas Elimeleque, que tinha o nome e o significado, meu Deus é rei, ele foi com a sua família morar nessa terra. Só que lá também aconteceu o pior. Lá onde Noemi tinha uma família feliz, uma família abençoada, de repente ela perdeu o seu esposo. De repente Elimeleque faleceu. E em seguida seus filhos também faleceram. E o que Noemi fez? Noemi resolveu voltar para a sua origem. Noemi resolveu voltar para Belém de Judá, aonde um dia ela foi feliz, um dia ela morou. E quando ela chegou em Belém de Judá novamente, as mulheres olharam para ela e diziam: não é esta Noemi? Porque as mulheres se lembravam dela como Noemi. Qual é o significado de Noemi? Noemi significa agradável, doce e formosa. As mulheres olhavam para Noemi e a viam como essa mulher doce, como essa mulher formosa, como essa mulher agradável. Mas o que ela disse? Não me chameis Noemi, me chameis de Mara. E o que significa Mara? Angustiada, triste e amarga. E por que Noemi se via dessa forma?
Ela se via como uma mulher triste, como uma mulher amargurada, mas as pessoas a viam como uma mulher formosa. As pessoas a viam da maneira como ela havia saído de Belém. Mas o rosto de Noemi estava triste, porque ela já não se sentia mais uma mulher formosa. Ela já não se sentia mais uma mulher doce por causa das circunstâncias que estavam acontecendo na vida dela. E a palavra de Deus, ela nos diz em Provérbios 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Muitas vezes, a maneira como nós pensamos é a maneira como nós nos tornamos. Por isso, nós precisamos controlar os nossos pensamentos e declarar todos os dias a palavra de Deus, dizendo quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos filhas. Nós somos filhas de Deus, nós somos princesas, nós somos amadas, nós fomos criadas à imagem e à semelhança de Deus. As circunstâncias, elas podem colocar diante de nós um espelho, como o espelho de Noemi. Eu tenho certeza que muitas de vocês se identificam com Noemi, onde nos veremos de uma maneira completamente distorcida, da maneira que nós realmente somos, da maneira que o Senhor nos criou. As circunstâncias de Noemi foram a perda da sua família. Ela perdeu seu marido, ela perdeu seus filhos, ela perdeu tudo que ela tinha. E ela não via mais esperança. Por isso, ela se tornou uma mulher amargurada, uma mulher triste e uma mulher completamente frustrada. E eu te pergunto nesta tarde, quais são as circunstâncias que você pode estar vivendo para ver sua imagem totalmente distorcida no espelho? As circunstâncias de Noemi foi a perda da sua família, mas a sua pode ser uma doença, pode ser traição, pode ser rejeição, pode ser feridas do passado, as quais você ainda não conseguiu ser curada de verdade, podem ser complexos de inferioridade. Quais são as suas circunstâncias? Dessas aqui eu vejo que, assim, rejeição às vezes já vem desde criança. Complexo de inferioridade também a gente já vem trazendo, carregando essa bagagem conosco. As feridas do passado nem se fala. Às vezes é uma traição que você sofreu e que está te marcando até hoje. Eu não falo só traição de marido, só traição de namorado, eu falo traição de amigos também. Porque a traição de amigo também, ela fere, ela machuca. Eu falo porque eu já fui traída por amizades assim que eu achava que eu jamais iria me separar. Éramos amigas mesmo. E foi uma traição que eu custei me libertar daquele sentimento. Eu custei ser curada, porque não é fácil você ser traída, não é fácil você perdoar, não é fácil você esquecer. Mas esquecer você não precisa, mas perdoar você é obrigada a perdoar. Nós somos obrigadas a perdoar, porque se a gente não perdoa, a gente não consegue viver em paz. E o perdão, a falta de perdão, ele acaba trazendo doenças não para nós, somente para a nossa alma, mas também para o nosso corpo físico. E eu decidi perdoar essas pessoas. Eu não sou obrigada a conviver com elas. Eu não sou obrigada a ter relacionamento com essas pessoas que eu perdoei. Mas eu sou obrigada, mas eu convivo, mas sem ter relacionamento. Eu posso ver, eu posso estar perto, mas eu não preciso ter a mesma amizade que eu tinha antes. Isso eu não sou obrigada. Mas o liberar o perdão para ela, isso é uma obrigação nossa, como cristãs, como filhas de Deus. Então, talvez você passou por alguma dessas situações. Talvez hoje ainda você tem complexo de inferioridade. Talvez hoje ainda você tem feridas que estão te marcando há tanto tempo, há tantos anos, e você não consegue se libertar. E muitas vezes nós não nos libertamos daquilo que nos fere, porque nós não queremos largar aquilo ali. Aquilo ali está nos machucando, aquilo ali está nos ferindo, mas nós continuamos insistindo. Nós continuamos ali insistindo em permanecer com aquela dor, permanecer com aquela ferida aberta. Mas o Senhor, Ele quer curar você. O Senhor, Ele quer cicatrizar essa ferida que possa estar aberta aí dentro de você. É isso que o Senhor quer fazer.
Ele quer que você seja uma pessoa sarada, Ele quer que você seja uma pessoa curada, Ele quer que você seja uma pessoa livre de todos os traumas que você possa ter vivido. É para isso que o Senhor te chamou, é para isso que o Senhor te criou. A Bíblia diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Quando o nosso coração está alegre, a alegria, ela é transparente no nosso rosto. Mas quando o nosso coração está triste, a tristeza também, ela se manifesta no nosso rosto. Muitas vezes, nós permitimos que o inimigo cubra o nosso rosto, para que nós não vejamos quem realmente nós somos em Deus. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus, e Deus, Ele continua cuidando de você. O tempo todo, Deus, Ele continua cuidando de você, porque você é a menina dos olhos de Deus. É isso que você precisa entender. Você é a menina dos olhos de Deus, você é amada pelo Pai. Talvez você não foi amada pelos seus pais biológicos, e isso você guarda, essa ferida dentro de você. Mas você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que quer ver você feliz, que quer curar essa ferida que você talvez tenha dos seus verdadeiros pais. É isso que Deus quer fazer com você. Não permita que as circunstâncias da vida, elas sirvam de espelho para você. Não permita. Peça ao Espírito Santo para tirar o véu que está nos seus olhos. Muitas vezes a nossa visão, ela fica tampada. Nós não queremos enxergar aquilo que está nos impedindo de ver a mulher que nós realmente somos. Em Gálatas 4:7, lá em Gálatas 4:7, deixa eu só abrir aqui rapidinho, nos diz assim: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeira por Deus. Ou seja, você não é escrava, você é filha, você é herdeira. Não abra mão da herança que o Senhor tem para você. Não abra mão dessa herança de filha. Lá em 2 Samuel, eu creio que alguns já conhecem a história de Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era um príncipe, que era filho do rei Saul. Mas Mefibosete, ele caiu, ele machucou as pernas e ele se tornou um aleijado. E como que Mefibosete ele se via? Ele se via como um cão morto. E quem que era Mefibosete? Filho de um príncipe, filho de um rei. Ou seja, Mefibosete era o quê? Um príncipe, mas ele não conseguia se ver como um príncipe por causa das suas imperfeições. Ele não conseguia se enxergar como ele realmente era por causa das suas imperfeições. Ele era herdeiro, ele era príncipe e ele era filho, e Deus o amava. E Davi, quando soube de Mefibosete, mandou restaurar tudo que era dele. Deus, Ele quer restaurar você nessa noite. Deus, Ele quer restaurar aquilo que você perdeu. Se você perdeu a sua identidade de filha, o Senhor, Ele quer restaurar isso aqui hoje, nessa tarde. Mas você precisa abrir o seu coração. Deus, Ele só age na nossa vida, irmãs, quando nós permitimos. Quando nós deixamos. Deus, Ele não invade. O diabo, ele invade a sua vida e ele faz o que ele quiser quando você permite, mas Deus não. Deus, Ele precisa que você abra o seu coração. Deus, Ele precisa que você permita que Ele entre na sua vida para tirar toda essa dor, para tirar toda essa tristeza, para tirar toda essa mágoa, para tirar todas as feridas que possam estar dentro de você. Se veja como uma mulher bonita, como uma mulher forte, como uma mulher curada, como uma mulher sarada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer usar você para curar outras mulheres. Deus, Ele quer usar você para sarar outras mulheres. Mas se você estiver ferida, se você estiver magoada, você não vai conseguir ajudar mulheres. E tem tantas mulheres, irmãs, precisando do amor de Deus. Tem tantas mulheres precisando ser curadas, principalmente nesse mundo em que nós estamos vivendo. Um mundo ativista, um mundo onde quer que todo mundo seja perfeito, um mundo onde as crianças já sofrem bullying desde pequena, um mundo onde está tudo fora do normal, onde está tudo de cabeça para baixo. Então tem muitas mulheres feridas, muitas mulheres machucadas, que estão precisando de você, amada. Você que entende que você é filha, você que entende que você é herdeira. Deus, Ele quer usar você
na vida de outras mulheres, mas se permita ser curada pelo Senhor. Se veja como esta mulher. É assim que você precisa se ver. Às vezes, nós colocamos maquiagem para tampar a tristeza que está no nosso rosto, para tampar a amargura que muitas vezes nós estamos vivendo. Só que essa maquiagem, ela sai. Essa maquiagem não permanece. E quando nós tiramos essa maquiagem, é que nós percebemos quem realmente nós somos, como realmente nós estamos, e não quem nós somos, mas quem realmente nós estamos naquele momento. É como se você tirasse uma máscara. Você coloca uma máscara, você vem para a igreja, você senta, você assiste o culto, todo mundo te olha, todo mundo te acha linda. Mas quando você chega em casa, que você tira essa máscara, que você tira essa maquiagem, você desaba. Você desaba, você chora, você se agonia, porque você não está como você deveria estar. Você pode estar ouvindo a palavra de Deus todos os dias, mas você não toma posse daquilo que o Senhor tem para você. Você tem que tomar posse daquilo que Deus tem para você. Você tem que tomar posse de filha e restaurar a identidade que você possa ter perdido. Não adianta você esperar que os outros te admirem, se você não se admira. Não adianta você esperar que os outros te amem, se você não se ama. Primeiro, nós temos que nos amar, nós temos que nos admirar, para que as pessoas elas possam nos ver assim, para que as pessoas possam nos amar, possam nos admirar, mas da maneira como nós somos, não de uma maneira diferente. Muitas vezes nós queremos ser outra pessoa, e não da maneira como nós somos, mas quando você deseja ser outra pessoa, você está negligenciando a maneira como Deus te criou. E se você é do jeito que você é porque Deus ele te criou dessa forma. É porque Deus te criou do jeitinho que você é. Você precisa se amar. Você já fez essa pergunta, como eu me vejo no espelho? Qual a imagem eu estou refletindo? Não seja apenas uma imagem refletida, projetada ou distorcida, mas seja a imagem real da presença de Deus. Transmita essa imagem real, porque tudo na nossa vida depende da maneira como nós vemos as coisas. Tudo na nossa vida depende da maneira como nós vemos, porque os nossos olhos, eles são a janela da alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Isso está lá em Mateus 6, no versículo 22 e 23, depois você pode ler. Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se você está diante de desafios, mude a maneira como você olha os seus desafios, porque você é uma mulher que tem promessa de Deus na sua vida. E Deus, ele quer cumprir as promessas do Senhor na sua vida. Às vezes você pode falar, pastora, para você é muito fácil falar essas coisas. Mas nunca foi fácil, nem sempre foi fácil. Eu fui uma moça que eu nasci na periferia, numa favela em Belo Horizonte, uma das mais perigosas que tem lá, que se chama Pedreira Prado Lopes. Eu tive 6 irmãos, perdi meu pai aos 6 anos de idade, e nenhum dos meus irmãos cuidou de mim. Apenas a minha mãe e Deus, é claro. Meus irmãos, cada um seguiu o seu rumo, cada um foi viver a sua vida, e eu fiquei com a minha mãe naquele lugar. Eu poderia ter sido uma drogada, como muitas das meninas que estavam lá são. Poderia ter sido uma alcoólatra, como muitas das meninas que estavam comigo lá, hoje elas são alcoólatras. Poderia ser uma prostituta, poderia ser cheia de filhos, poderia ser uma mãe solteira, mas o Senhor, ele cuidou de mim. Eu não tinha o meu pai, eu não tinha os meus irmãos, porque quando um pai morre, quem cuida da filha, quem cuida da irmã? São os irmãos. Mas os meus irmãos não se preocupavam comigo, eles não ligaram para mim, mas eu tinha um pai. Eu tinha um pai que cuidou de mim em todo o tempo. Em todos os momentos, o Senhor me carregou no colo e cuidou de mim. Mas nem por isso eu deixei de ser uma pessoa com complexos. Nem por isso eu deixei de ser uma pessoa que me sentia rejeitada. Porque isso é uma rejeição.
Eu fui rejeitada pelos meus irmãos. Eles não cuidaram de mim. Hoje, eu não consigo ter relacionamento com os meus irmãos como eu deveria ter. Por quê? Porque eu não fui criada com eles. Eles não estavam ali do meu lado. São 6, um já faleceu. E desses 5, um mora no Espírito Santo, que é o mais velho. Hoje ele é HIV positivo. Ele está com esclerose lateral amiotrófica, né? E ele está muito doente. Eu falo com vocês com toda clareza, eu não tenho raiva, mas eu não consigo conviver. Porque eu não tenho aquele amor de irmã, sabe? Eu tenho o amor de Deus pela vida dele, mas não o amor de irmã, de família. Eu não consigo ter. Eu já fui lá, eu já o visitei algumas vezes, estou para ir novamente, não fui por causa da pandemia. Esses dias ele estava internado, mas eu liguei, eu conversei com ele, e ele está lá. Os outros moram lá em Belo Horizonte, outros 2 moram no Rio, mas a nossa convivência ela é muito pouca, ela é muito limitada. Mas por quê? Porque eu não tive isso na minha infância. Eu não tive. Então, durante muitos anos, eu vivi com isso, eu vivi com essa mágoa dentro de mim. Eu vivi com esse complexo, com essa rejeição, porque eu me sentia rejeitada por eles. E dessa rejeição veio o complexo de inferioridade. Eu não me achava uma menina bonita, eu não me achava uma pessoa inteligente, eu achava que eu não seria capaz de ser nada na vida. Por morar onde eu morava, por ter a família que eu tinha, por viver aonde eu vivia. Só que eu não sabia que o Senhor já estava preparando uma nova história para mim. Eu não sabia que o Senhor já tinha todos os planos para a minha vida. E conversando um dia com uma pastora, eu contei isso para ela, ela disse, Marli, Deus ele tirou os seus irmãos de perto de você, para que talvez eles não te influenciassem para o mal, porque os meus irmãos são alcoólatras, os meus irmãos se envolveram com droga. Um dos meus irmãos, ele se envolveu tanto com droga, e não só droga, mas ele andava armado, ele andava com bandido mesmo da pesada. Ele ficou preso durante muitos anos na casa de detenção em São Paulo. Então ela disse, o Senhor tirou eles de perto de você. E eu entendi isso, sabe? Eu entendi que isso foi um cuidado do Senhor com a minha vida. Eu entendi que isso foi o amor de Deus para comigo. Mas eu vivia mesmo assim com muitos complexos. Eu não conseguia estudar na época porque minha mãe não tinha condições, eu precisava trabalhar para ajudar em casa. Então eu fui trabalhar. E aí conheci o Emerson com meus 18 anos, 17 para 18 anos, eu conheci o Emerson. E ali a minha história foi mudando. Conheci ele bem nova, mais jovem, né? E ali a minha história, ela começou a mudar. Me casei aos 23 anos, mas mesmo assim, irmãs, eu sentia um vazio dentro de mim. Eu achava que para eu ser amada, para eu ser querida pelas pessoas, eu precisava talvez ter um curso superior, eu precisava ser alguém importante. Ou seja, eu não tinha identidade. Eu era uma pessoa que eu não tinha identidade, eu tinha perdido a minha identidade. Eu perdi a minha identidade, creio que no momento que eu perdi meu pai, que eu não tive os meus irmãos comigo, ali eu não tinha mais identidade, eu não sabia quem eu era. E durante muitos anos eu vivi assim. Veio os meus filhos, criei os meus filhos, nós viemos para o ministério. E ali o Senhor, ele foi trabalhando na minha vida. Mas eu era igual um bicho do mato. Eu não gostava das pessoas. Eu não gostava de estar no meio das pessoas porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de quem eu era. E eu achava que as pessoas, elas iam me rejeitar, porque eu já tinha esse sentimento de rejeição na minha vida. Deus, ele foi trabalhando na minha vida e eu me tornei uma outra pessoa. Eu passei a gostar de estar com as pessoas. Eu passei a conversar mais com as pessoas, porque eu não conversava. Eu era igual uma tartaruga que enfiava a cabeça dentro do casco e ficava lá escondidinha. Eu não queria que ninguém olhasse para mim. Eu não queria que ninguém falasse comigo. Eu não queria que ninguém chegasse perto de mim. Aí vocês imaginam, meu marido um pastor de igreja. Eu como a pastora da igreja, mas eu não gostava de estar no meio. Eu não queria estar ali. Não queria. Eu queria sair dali correndo. Quando a gente tinha que ir em certos lugares que tinham pessoas assim, como que eu sou? Pessoas estudadas, pessoas de nível superior.
Eu não queria ir, porque eu tinha muita vergonha de estar ali. Eu tinha muito medo de que as pessoas me perguntassem alguma coisa. Talvez me perguntassem qual é a sua profissão, qual é a sua graduação. É umas coisas loucas, porque isso não me define. Isso não é a minha identidade. Não é. Às vezes tem pessoas que têm cursos superiores, mas passam pelos mesmos traumas. Passam pelas mesmas situações que eu passei. E o curso, ele não supre o vazio. O curso, ele não supre nada disso na nossa vida. Mas o Senhor, ele me restaurou. O Senhor, ele me curou. E o Senhor permitiu que eu tivesse uma faculdade. Hoje eu sou formada em fisioterapia. Eu sou graduada em fisioterapia. Mas somente para realizar um sonho. Porque eu acho que não é isso que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim e para o meu esposo é muito maior, é muito grande, mas eu tenho que entender isso, que um curso superior, ele não faz a diferença na nossa vida. O que faz a diferença na nossa vida é sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, é saber que nós somos filhas, que nós somos amadas, que nós somos princesas, que nós somos herdeiras, que nós somos lindas. Não importa se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu sou alta, se eu sou baixa, se o meu cabelo está bonito, se o meu cabelo está arrumado, se não está arrumado. O que importa é quem eu sou diante de Deus. É a imagem de Deus que eu reflito no espelho, que eu tenho que refletir no espelho. E eu tenho certeza que Deus, ele quer curar você aqui nesta tarde. Deus, ele quer curar mulheres aqui nesta tarde. Talvez você tenha se identificado com a minha história. Talvez você está aí sentada só ouvindo, mas sabe que lá no fundo tem algo que te machuca, tem algo que te entristece, tem algo que faz você chorar todas as noites. Talvez seja um problema com seu marido, talvez seja um problema com seu pai, talvez seja problema com seus filhos, talvez seja algo com você mesma, talvez seja algo dentro de você. Mas o Senhor, ele não te trouxe aqui em vão. Quando o Senhor, ele nos leva em algum lugar, ele nos leva com um propósito. Porque o Senhor, ele tem propósito para a nossa vida. O Senhor, ele quer nos restaurar, porque ele quer que nós sejamos completamente curadas. Ele quer que nós sejamos completamente saradas. Ele quer que nós sejamos completamente livres de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos machuca. O Senhor, ele quer curar, mas você precisa permitir que o Senhor toque em você e que o Senhor arranque toda dor, toda tristeza, toda amargura, tudo que possa estar dentro de você te causando dor. Aí você pensa, eu não quero, porque isso vai doer, isso vai me fazer chorar, isso vai me entristecer, mas é necessário. Para ter cura, tem que ter dor. Para a cicatriz vir, tem que ter dor. Você precisa sentir essa dor que vem de dentro para fora, para que o Senhor, ele possa te curar, e você possa ser uma pessoa livre, você possa ser uma pessoa completamente sarada, completamente liberta. E quando você se olhar no espelho, você vai refletir a glória de Deus, e você vai se olhar e ver a mulher maravilhosa que você é, a mulher linda que você é, a mulher perfeita que você é aos olhos do Pai. Fica de pé nesse momento, querida. Fica de pé nesse momento. Fecha os seus olhos e se abraça. Nós estamos vivendo um tempo que nós não podemos abraçar, que nós não podemos ter aquela comunhão gostosa que nós gostamos de ter, porque crente gosta, né, dessa comunhão, desse abraço, desse aconchego dos irmãos. Nós não estamos podendo ter, mas se abraça aí. Se abraça e comece a falar com o Senhor a sua dor. Comece a falar com o Senhor aquilo que tem te entristecido. Comece a falar com o Senhor os traumas, as rejeições, os complexos que talvez você possa ter. Comece a falar com o Senhor do medo que possa haver dentro do seu coração. O medo do futuro, o medo de não alcançar os seus sonhos, o medo de perder alguém que você tanto ama. Comece a falar para o Senhor. Comece a dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser curada nesta tarde. Eu quero ser curada, meu Pai. Olha para dentro de mim, Senhor, olha para o meu oculto. E vai tirando de dentro de mim, Deus, tudo que não pertence ao Senhor.
Vai tirando de dentro de mim, ó Deus, toda tristeza, meu Pai. Vai tirando de dentro de mim todo complexo. Vai tirando de dentro de mim toda rejeição que eu possa ter sofrido. Fala com o Senhor. Se há algo que você não lembra, se há algo que está no oculto, o Senhor, Ele pode trazer a sua memória. O Senhor, Ele pode trazer a sua memória e pode começar a te curar aqui neste momento, porque foi para isso que o Senhor te trouxe. Não importa a sua idade, não importa o tempo que tenha, o Senhor, Ele cura em todo tempo. O Senhor cura em qualquer idade, porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, e Ele quer curar você nesta tarde. Então começa a falar com o Senhor. Fala com Ele o que te incomoda. Fala com Ele se são as suas imperfeições. Seja o que for que estiver aí dentro de você, causando tristeza, causando amargura. O Senhor, Ele quer te curar. E você não pode sair daqui nesta tarde da mesma forma que você entrou. Mas você precisa sair daqui uma mulher diferente, uma mulher curada, uma mulher com a certeza de quem você é, uma mulher com a sua identidade restaurada, uma mulher sarada, uma mulher curada, uma filha, uma herdeira, porque é isso que você é. Você é filha, você é herdeira. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Deus, eu sei que essas mulheres, elas não vieram aqui em vão. Foi o Senhor, ó Deus, quem trouxe cada uma dessas mulheres aqui nesta tarde. E o Senhor sabe, Deus, o que se passa no coração de cada uma delas. O Senhor as conhece, porque foi o Senhor quem as criou. Mas o Senhor a criou, ó Deus, a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor a criou como filha, o Senhor a criou como herdeira. Talvez, ó Deus, muitas aqui tenham perdido a sua identidade de filha, tenham perdido a sua identidade, não sabe quem elas são. Mas nesta tarde, meu Pai, o Senhor possa restaurar a identidade das tuas filhas. O Senhor possa restaurar, ó Deus, em nome de Jesus, que elas se sintam filhas, que elas se sintam amadas, que elas se sintam queridas, que elas se sintam lindas, Pai, que elas se vejam lindas, que elas se vejam mulheres maravilhosas, que elas se vejam mulheres amadas pelo Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, vai tirando toda dor, vai tirando toda tristeza, vai tirando todo complexo de inferioridade, vai tirando toda rejeição, meu Pai, vai trazendo cura, Senhor, vai trazendo cura, Senhor, aqui nesta tarde na vida destas mulheres, ó Pai, para que elas possam, ó Deus, refletir a glória do Senhor, para que aonde elas forem, ó Deus, as pessoas possam olhar e dizer: você está diferente. Você está diferente. A diferença, Pai, é que elas vão refletir a Tua glória. A diferença, Pai, é que as pessoas vão ver o brilho do Senhor na vida delas. É a diferença, Deus, que elas vão fazer aonde elas forem, porque elas serão mulheres saradas, elas serão mulheres curadas, ó Pai. E elas vão fazer a diferença, Deus, nessa cidade. Elas vão fazer a diferença, Deus, na cidade de Belém, porque elas serão, ó Deus, mulheres guerreiras. Elas serão mulheres, ó Deus, que vão curar outras mulheres. Elas serão mulheres, ó Deus, que vão sarar outras mulheres. E nós vamos ver, ó Deus, um exército nessa cidade, um exército de mulheres guerreiras, um exército de mulheres fortes, um exército, ó Deus, de mulheres saradas e curadas, porque o Senhor está curando mulheres aqui nesta tarde. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada uma das tuas filhas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor continua fazendo, o Senhor continua operando. E o Senhor, ó Deus, ainda tem muito mais para fazer na vida das tuas filhas. Oh, aleluias. Tem um espelho na sua mesa, não tem? Você vai pegar esse espelho e vai passar de uma por uma. E você vai falar uma palavra. Seja uma palavra que você, tipo assim, eu me acho feia. Você vai olhar nesse espelho e vai dizer: eu sou linda. Talvez você tenha medo. Você vai olhar e vai dizer: eu sou corajosa. Você vai olhar e vai dizer: eu não tenho mais complexo de inferioridade. Você vai dizer: eu tenho a minha identidade restaurada. Olhe para esse espelho e diga uma palavra, porque eu sei que tem mais. Porque nós mulheres temos muitas coisas,
dentro de nós que precisam ser curadas e ser saradas. Mas quando você olha no espelho e você fala, você está sendo curada daquilo ali. Então você precisa falar. Você precisa olhar no espelho e falar: eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, eu sou filha amada, eu sou princesa, eu sou herdeira, eu tenho a minha identidade restaurada, porque o Senhor, Ele me curou e me restaurou nesta tarde, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Amém?